Então, nesse vídeo, eu vou dar um exemplo de um código, né, inicial, chamado Hello World, né, que é o nome que a gente dá a códigos apenas para demonstrar o funcionamento de alguma biblioteca ou algum framework, né, utilizando o TensorFlow Transform. Então, vamos lá. Então, qual vai ser o passo a passo do que a gente vai fazer aqui? Bom, primeiro a gente vai fazer uma coleta de dados brutos, bem simples, só para demonstrar, né? Depois definir os metadados, que são dados sobre os dados que a gente coletou, e preparar esses metadados. Né? Depois, de fato, transformar, utilizando o Analyzer do TensorFlow Transform. E depois, de fato, gerar o grafo, né? Com as transformações que a gente programou. Bom, então temos aí a coleta de dados, bem simples, né? Nossos dados, a gente tem aqui no caso 3 exemplos de dados com 3 características. Quais são as características? X, Y e S. X e Y são numéricas e S é uma string, ok? Então um dado bem simples aí. E aí depois a gente tem que inspecionar os dados e preparar os metadados. Então tá aí os imports que a gente vai utilizar, né? Os metadados, né, que são colocados numa variável chamada raw data metadata, ok? Utilizando aí o dataset metadata ponto, dataset metadata, que é o que foi chamado aí, né? E aí, o que a gente informou basicamente? Que x e y são do tipo float, né? De 32 bits, e são do tipo também uma feature de tamanho fixo, né? Fixed Length Feature. Tem vários outros tipos aqui no TensorFlow, não é o caso, tá? E S é do tipo string. Tá? Isso que a gente informou aqui simplesmente. Em seguida, a gente define o pré-processamento que vai ser feito, né? Então, o que a gente vai fazer aí? Inputs será o que vai ser recebido aí pela nossa função, nosso método de pré-processamento, né, em Python. E aí eu separo, né, o que for x, eu coloco x, y e s, cada um em sua variável aqui, certo? Em seguida eu faço uma transformação bem simples, por exemplo, x centered vai ser o quê? X menos a média de x, x centralizado, né, centralizado em zero no caso. Eu normalizo o y, dimensionando entre 0 e 1, né? E transformo o S em inteiro a partir do vocabulário aí. Né? E crio uma variável também, crio uma variável usando cruzamento de variáveis, que é x vezes y, x centralizado vezes y normalizado aí. Essa variável está criada. E a minha função retorna, né, essa é a continuação do código anterior, vai retornar meus dados transformados, x-centered, eu falei x em português, centered em inglês, né? Fica ótimo. Então, x centralizado, y normalizado, s tornado inteiro, né? E x vezes y, no caso. Então, tensores, né, como se fossem matrizes, né, entram e tensores saem. Então, esse é o gráfico do que a gente fez aqui. Minha entrada, né, x, s e y vão entrar, aplicadas as transformações, como a gente viu no código anterior, né, usando a função preprocessing_fn, né, function. E temos a nossa saída aí, são as nossas 4 variáveis, né? X centralizado, Y normalizado, S transformado em inteiro e a nossa variável nova aí, sintética, né? Cruzamento de dados. E aí para executar aí é um pouquinho diferente aí, né? A gente faz um def main e tem que usar essa sintaxe aí que é um pouco diferente, tá? Mas no que a gente vai fazer, né, enfim, será esse transformed dataset, vírgula, transformed function, né, que ele vai retornar a função também. E a gente faz de fato a transformação usando o tft underline bin ali, né? Então eu informo o dado, o metadado do que a gente colocou anteriormente ali, o dado bruto, o metadado sobre o dado bruto e
o método que vai ser utilizado e a função de pré-processamento que a gente acabou de escrever. E aí a gente aplica de fato a transformação, né? Então vai retornar o quê? O transform data e transform metadata, né? Vai ter dados e metadados transformados aí. E aí a gente chama a função main. Então esse aqui é o dado antes de entrar, né? Nossos dados brutos, e esse aqui são os dados depois de transformar com o TF Transform, né? Nossos 3 exemplos aí já aplicados à transformação. Então, o TensorFlow Transform permite o pré-processamento de dados de entrada e criação de características, né? O TensorFlow Transform permite definir pipelines de pré-processamento e sua execução usando estruturas de processamento de dados em larga escala. No nosso caso, foram 3 exemplos, não poderiam ser muito mais. E um pipeline TFX, TensorFlow Extended, né? O componente Transform implementa a engenharia de características usando o TensorFlow Transform.